Bom, então falando aqui sobre, continuando sobre os signos, né? O que a gente pode dizer sobre o signo de peixes? O signo de agora, peixes, né? Tá faltando ele aí. Então, o signo de peixes, ele tem muito sonho, a fantasia, a ilusão, são os artistas natos, são os artistas natos. Você como artista, né? De repente você deve ter alguma coisa de peixes forte no seu mapa e você nem sabe. Pode ser. Né? Porque o signo de peixes, ele busca aquela coisa da utopia, do sonho, da fantasia, aquele lado lúdico, sabe? Então o emocional do pisciano, ele tem muito, é o signo mais romântico de todos, é o pisciano. É o mais romântico de todos. Ele tem essa natureza natural, aquela coisa dos sentimentos, de uma forma bem natural, fluir no sentido de sempre acreditar no outro. Eu tenho até uma brincadeira que eu sempre falo nos meus atividades: você quer enganar alguém, escolhe um pisciano. Porque eles têm a tendência a acreditar em tudo que se fala para ele. É mesmo? Então, se entrar num relacionamento, o signo de peixes, ele tem muito aquela coisa do coração. Normalmente eles são muito amorosos, então eu não vou dizer que é uma regra. Você pode pegar uns piscianos extremamente sacanas e duros aí, óbvio que tem também. Mas na natureza dele interior, existe esse lado dessa bondade, dessa sutileza da parte dos sentimentos. E normalmente o pisciano, você ganha o pisciano oferecendo sonhos para ele. Sabe aquela coisa? Aquela coisa do romantismo, que você joga ideais naquele sentido emocional mais bonito que tiver dentro do seu coração. É muito legal. Então, para existir uma fluência com relação ao pisciano, tem que ter muito carinho, tem que ter muito romantismo. Então o emocional, ele é voltado para esse lado. Importantíssimo, então. É importantíssimo. Então, essas delicadezas, pequenas coisas, né? Que normalmente se falta hoje no relacionamento, né? E hoje é considerado nostalgia. Para um pisciano, você consegue namorar com uma pisciana? Não tem um pouco desse lado aí? Esse lado do romantismo, esse lado do emocional. Então isso é uma coisa que é muito forte e presente. Só que aquela história, né? Depende muito da pessoa. Por exemplo, ela tem uma tendência também a usar muito o mental dela. Ela deve ter muito ar. Então pode ser, aí a partir daí... Da sua namorada. Da minha namorada. Então quer dizer, ela tem essa característica de ser realmente envolvente, emotiva, de se entregar, blá, 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 mas de ser muito mental para buscar situações. Ela equaciona um monte de coisas mentalmente na cabeça dela. Isso são signos de ar que a gente vai falar agora. Então vamos puxar para aí. Então, voltando ao que a gente já tinha até comentado, né? Não dá para você classificar uma pessoa só pela parte, né, do signo solar dela. Existe todo um tempero que você precisa ver presente ali diríamos, no mapa astral da pessoa, né? Então você citou o caso da sua namorada, que tem esse lado mental forte. O mental está ligado aos signos de ar, que são os últimos 3 que a gente vai conversar, que é Gêmeos, o Libriano e o Aquariano. São signos onde essa parte da razão, a parte da convergência das ideias é muito importante. Então é muito mental mesmo. Entendeu? É a mente, é mental. Se o cara for muito apaixonado e pouco inteligente, não dá certo. Não funciona, não funciona. A gente até brinca, um exemplo aquariano. Você pega o aquariano, se você quer matar uma pessoa, é você colocar alguém para conversar com ele que não tenha nada a ver com a forma dele pensar. Quando você vê devagarzinho, ele vai, quando você vê, ele foi embora, você está falando sozinho. Ou ele se isola a um ponto tipo, meu Deus, vamos ver até quando eu vou ter que ficar aguentando isso. Isso vale para todos os signos de ar. Então, o aquariano, sendo que, vamos lá, o primeiro que eu peguei, né? Ele tem esse lado racional muito forte, tem que ter essa convergência com as ideias, com o pensar, com o conteúdo interior. Todos os signos de ar tem que ter muita interatividade. Para a energia de um relacionamento ter fluência com o aquariano, tem que ter liberdade.
Liberdade é fundamental. Liberdade é fundamental. Mas... Tipo assim, você tá num relacionamento com uma pessoa de aquário, essa pessoa de aquário fala assim, eu vou ter que ficar 20 dias fora aí que eu vou viajar a trabalho, não sei pra onde. Você podar, ou de repente nem é trabalho, ele tá afim de viajar sozinho, e você podar, você está quebrando totalmente a possibilidade de ter um relacionamento fluido. Tá, então quer dizer que um pisciano, que é muito romântico, que precisa da emoção envolvente ali, encontra um aquariano, por exemplo, um ex que gosta de ficar um pouco solitário, precisa um pouco desse espaço interno, né? Então quer dizer que as brigas vão ser frequentes, se não souber controlar por aí. Pode acontecer. Porque o relacionamento, para ele funcionar, tem que ter o quê? O caminho do meio. Um tem que ceder um pouquinho para o outro. Então, no caso aí que você citou, o aquariano vai ter que trabalhar o romantismo necessário do pisciano, e o pisciano vai ter que trabalhar a racionalidade e a liberdade que o aquariano necessita. Que ele necessita pode mesmo. Funcionar, pode. Tendo essa pequena compreensão, você já dá um passo gigante para que o relacionamento funcione. Olha que legal. Você respeitando a natureza do outro. Né? Porque normalmente o que não existe é isso nos relacionamentos. Você quer, por falta daquela coisa interior que nós falamos nos blocos anteriores, você vai querer projetar no outro o que você quer que ele seja. É o que você não tem. Né? E que você não tem, por isso que você projeta nele. E se ele não tem, não vai gerar infelicidade. Vai gerar infelicidade. Então, tem uma coisa que as pessoas associam como necessidade, por exemplo, eu também falo assim, às vezes o cara casou cedo, independente do signo que ele tem, e aí ele fica muito tempo casado, ele se manteve numa relação, nem sempre muito fiel, mas ele se manteve ali, depois ele sai para caçar. Então às vezes ele vai caçar muito tarde, já caça depois dos 40, depois dos 50, né? Então a pessoa às vezes procura um relacionamento e fala, poxa, eu vou encontrar um cara mais velho, pensando que ele já está um pouco mais tranquilo, trabalhado, resolvido, e encontra um moleque tardiamente, né? Claro que pode acontecer. Então, mas assim, o que mais com frequência acontece com relacionado a signos assim? Qual é o signo que consegue se manter mais firmemente em uma relação, que ele acredita que seja bacana, mas que ainda não é o ideal em relação a outros signos, por exemplo? Tem uns que se mantêm mais, né? A gente chama de signos fixos. Então, os signos têm uma natureza. Então. Terminando agora, primeiro, que nem pega esse link, vamos terminar primeiro os signos de ar. Tá legal. E aí a gente pega essa natureza aí que você tem 4 signos, aí a divisão lá em 3, é um de cada elemento. Você tem os fixos, que tem mais essa natureza, tem os mutáveis, que vão querer a mudança, e tem os cardinais, que vão querer colocar energia no relacionamento. Opa, então vamos lá. Mas primeiro vamos terminar isso. Né? Então aí você pega o exemplo libriano. O libriano é o signo diplomata por natureza. Então, você quer ter um relacionamento legal com o libriano, é manter a paz, a harmonia, a tranquilidade, a leveza no relacionamento. Ele precisa disso. E essa leveza, isso, mas isso não quer dizer que seja um relacionamento parado. Ser leve, ser harmônico, não quer dizer então vai ser um relacionamento, não. Pode ser agitado, com bastante coisas para fazer, etc., mas não pode perder isso. Você tirar a paz e a harmonia do libriano, entendeu? Tá. Você cobrar, exigir posturas dele de imediato, entendeu? Mas você não fez isso e tal. O que você pega como um dos principais defeitos do libriano é a indecisão. Porque ele não quer pender para um lado para deixar um dos lados tristes. Então, por isso que ele representa a balança, ele quer a balança equilibrada. Então, para a coisa fluir com o libriano, tem que ter o quê? Muita gentileza, tem que ter diplomacia, tem que ter paz, tem que ter harmonia. Então, você pega, de repente, uma pessoa que gosta de brigar, relacionamento que um cobra tal, você tem isso com o libriano, você mata ele. Ele não aguenta, ele prefere as coisas, independente de ser agitado ou não, a coisa na paz, a coisa tranquila, entendeu? Então, é aquilo, você pode ser agitado, viaja todo dia, sai todo dia, recebe amigos todo dia, mas recebe como? Sempre mantendo a paz, a harmonia, o equilíbrio, sem brigas, sem grosserias, entendeu? Então isso é necessário num relacionamento para um libriano. Precisa existir esse lado. E óbvio, a convergência mental. Que eles também são extremamente mentais também. Fechando o signo de ar, agora você tem o signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos é o signo mais eclético que existe. Por isso que é o dual. Por isso que diz, e não é que a dualidade que eles são falsos, eles mudam com muita facilidade.
Então, para existir uma fluência com o geminiano, tem que ter o quê? Muita interação, muita conversa, muita comunicação. É o que tem que ser o DR direto. Na brincadeira. Discutir relação sempre. Existe a possibilidade de você ir com uma pessoa de gêmeos no motel e não fazer nada, só ficar conversando. Ah, é? Né? E é brincadeira, mas eles adoram conversar e rir, são muito joviais. São muito joviais, Sim. assim como os de Virgem também. Os virginianos e os geminianos, eles são muito joviais. Então, com o gêmeos tem que ter muita novidade também. Tem que ter o novo, tem que ter o reciclar, não pode ser aquela mesma coisa, né? Então, a novidade atrai muito, são signos muito curiosos, né? Então, no relacionamento você tem que alimentar esse tipo de coisa. E principalmente no sentido de novidade, no sentido de inteligência, mentalidade, conversa sobre coisas novas. Então isso é uma energia muito forte, muito forte. Quer dizer que ele é um signo bem interessante para você. Se você quiser armar algum tipo de viagem, algum tipo de passeio, sempre incrementar a relação, é um par perfeito. É, com certeza. E principalmente coisas novas, coisas que se reciclem, coisas que venham. Se você colocar ele no cotidiano mesmo, você mata. Ele e o ariano são os dois signos que menos apreciam essa coisa do cotidiano, da rotina, né? Você mata. É porque tem muita queixa para a gente também relacionado a isso, né? Que muita gente fala sobre a mesmice da relação, que não saem da rotina e tal, né? Então, quer dizer, como é que você pode dar uma boa dica? A rotina, desculpa, Fred, a rotina é uma coisa que vai assolar os 12, né? Um dos pontos, porque a rotina ela é uma coisa que é inevitável. Você para pensar, ela acaba se tornando inevitável no relacionamento. Né? Você vê, todo mundo se relaciona, acaba tendo um cotidiano, uma rotina voltada ali. É difícil. Porque é a vida de cada um, né, que está sendo ajustado a vida mental. Não tem como. Você acaba focando nas suas coisas, você tem que fazer a pessoa também, e juntos vocês acabam tendo essa rotina. Mesmo já com o custo da vida, teria uma rotina. Claro. Estaria aqui, até ali, aquele que resolve mudar, mudar a cada 10 minutos, a rotina dele é mudar. É mudar, é uma rotina, né? E de repente uma pessoa mais fixa não curte isso, né? E por aí vai. Uma coisa que eu vejo, independente dessa rotina que infelizmente sempre vem para todo relacionamento, é você respeitar essa individualidade. Isso é fundamental, né? Isso é que se você pelo menos potencializa esse lado bom, que a gente só falou do lado bom, a gente falou pouquíssimo do lado ruim, né? Eu procurei, na medida do possível, eu procuro ser uma pessoa positiva, enaltecer o bom, o bem, o belo, em vez de ficar nessa parte sombria, né? Então, num relacionamento, com essas pequenas dicas que a gente foi extremamente sintético aqui, mas acho que foram caminhos bem legais, válidas, eu tenho bastante tempo de estudo de astrologia, você respeitando isso, que você sabe que existe, querendo ou não, uma necessidade do outro, é uma forma de você transformar a rotina em algo mais portável e mais, vamos utilizar essa palavra, levável. Né? Você tocar o seu cotidiano de uma forma mais tranquila, entendeu? É interessante isso, sim. Bom, eu acho que a gente pode encerrar esse momento aqui com o Newton, mas a gente tem um outro momento logo para frente, falando sobre aqueles temperamentos que você me disse sobre... Que tem 4 signos em 3 vibrações. Nós temos signos que são mais fixos, cada qual com a sua natureza, signos mais mutáveis e signos que projetam mais forças. Temos. Legal, e definindo isso daqui a pouquinho com você, internauta. Fique com a gente. Bom, então, começando então aqui Serenato e Companhia com vocês na TV Serenato e Companhia, trazendo Newton Schultz com a gente, conversando sobre comportamento, sexualidade e relacionamentos. Bom, Newton, como é que a gente pode fazer esse link dos 4 signos, ou 4 temperamentos, vamos dizer assim, voltados à condição mais estável, né, do relacionamento humano? Então, a gente tem na astrologia também, continuando a astrologia como guia desse processo, a gente falou dos 4 elementos projetados em 3 signos, fazendo 12 signos. Fazendo 12, Tendo 3 signos de ar, de fogo, 3 de água e 3 de terra. Mas existe uma outra divisão ligada aos signos, né? Que você tem um de cada elemento num determinado tipo de energia específica. Que você tem 4 signos, que são signos mais fixos, que são signos que têm a tendência a assimilar a experiência, e eles se tornam, como você já tinha até perguntado, são signos que têm uma tendência a suportar e ficar mais numa situação, aprender o máximo com ela,
e depois, quando vê que realmente aí encerrou, ele sai. Mas eles têm uma tendência a suportar mais, que a gente chama de signos fixos. Eles são signos de touro, então é a terra na situação. Leão é o fogo na situação. Ele suporta bastante isso? Existe a tendência, cara. Não estou falando que é uma regra. Tudo que a gente está falando aqui são inclinações. Isso que fique claro, né? Então, claro que, como eu já falei, uma análise de um mapa te dá uma diversidade muito maior. Mas existe essa inclinação, essa parte. Claro que você também não vai pegar, que nem você falou assim, quando você tem o leão, você fala, pô, um leonino. Mas é aquela coisa, se você coloca uma pessoa numa situação extrema também, não há quem aguente. Se for extremo demais, se for uma coisa ligada ao cotidiano, que a gente falou agora há pouco, aí não. Aí esses signos têm a tendência a suportar um bom tempo, até que fale basta ou etc. Eles têm essa tendência, né? Depois você chega no signo de água, esse é o escorpião. O escorpião tem uma tendência. Mais do que o câncer. Tem, mais do que o câncer. E o outro fechando é o aquariano. Esses 4 signos então, touro, leão, escorpião e aquário, eles são conhecidos na astrologia como signos fixos. Pelo exercício da paciência. Não seria nem tanto a paciência, eles vão absorvendo a experiência ao máximo. Então, por mais que de repente esteja conflitante alguma coisa, se ele vê que ainda tem experiência a ser adquirida aí, ele mantém. Você compreendeu? Ele segura. Mas quando ele percebe, aí que eu falo que tudo tem um limite, quando ele percebe que a experiência encerrou, aí ele se manda. E como é que ele consegue perceber essa caixa está na memória? A própria natureza interior dele vai acabar dando esse start. Então esses 4, eles têm, enquanto existe experiência a ser assimilada e adquirida, eles seguram. O que já não é o caso dos mutáveis. Os mutáveis, eles já têm a tendência se a coisa realmente apertar demais, eles mudam com facilidade. O Fábio Júnior da vida. Eu nem sei o signo do Fábio Júnior. Nem imagino. Nem eu também não sei, né? É que você citou agora. Então, vamos ajudar, de repente esclarecer um pouco mais. Quem são? Lembrando que isso é tudo inclinação, não é uma regra. Né? Porque tudo isso que a gente está falando, se você pegar os dois sexos, a mulher sempre vai ter a tendência a ser mais espacial, mais emocional. Já o homem sempre vai ter a tendência, independente do signo, a ser mais racional. A mulher sempre vai ter a tendência a procurar o belo, a procurar aquela coisa que completa mais a razão emocional dela, que é da natureza, ela é mulher. E o homem vai ter aquela coisa mais racional. Você quer um exemplo disso? O próprio sexo. Normalmente, eu vou dizer que é a regra, mas normalmente, tem a relação sexual. Vamos supor, se for homem e mulher. Terminou a relação sexual, o homem não vê a hora de tomar o banho dele. Ela quer ficar abraçadinha, quer curtir aquele momento. Então existe essa tendência natural independente dos signos, né? E a mulher, quando ela eleva essa consciência, ela tem mais a tendência a ter a intuição e a sensibilidade do amor universal do que o homem. É muito mais fácil a mulher chegar a um amor que Maria e Cristo tinham do que um homem. Já o homem ele é mais racional, por isso que você pode ver a maioria dos inventores. O homem chega na mente abstrata. O homem chega num princípio onde a razão da mente, né, aquela força racional, ela se eleva, então se torna a mente universal, não é o amor universal. A mente, por isso que você pode ver os inventores, quem são as maiorias, homens ou mulheres? São homens, né? São os homens, porque eles atingem. Mas se você for estudar o padrão do amor universal, sempre está mais focado na mãe. A Virgem Maria, a Maria Teresa de Calcutá. Sempre focado. Então, quando essas consciências se elevarem, que chegarem nesse padrão de mente e amor universal, que vai se tornar um padrão a ser conquistado através dos relacionamentos pelos seres humanos, vai começar a surgir andrógeno na face da Terra. Que a gente está preparado a ter uma ambiência na Terra para ter anjo aqui como corpo físico manifestado. Isso vai ser um momento futuro. É legal deixar isso aí como dica. Um registro, né? Lógico. Mas agora vamos falar dos mutáveis. Quem são? Gêmeos, óbvio, do ar, Gêmeos. Aí você tem da terra Virgem, do fogo é Sagitário e de água Peixes. Então são 4 signos que se a porca torcer o rabo muito forte, eles têm uma tendência ao escapismo, a sair fora.
entendeu? Eles têm uma tendência a sair fora, porque eles têm a natureza de mudança dentro deles. E é rápido. Né? E rápido. Então, você não pode apertar demais. Se você aperta demais, eles vão acabar querendo uma mudança ou uma força. Eles não suportam tanto quanto os fixos, entendeu? Eles têm a tendência a provocar a mudança. Os menos intolerantes, então, na relação? Não é que não seriam tolerantes, eles são, mas é que se você forçar demais o contrário em relação a eles não têm a tendência a suportar muito. Então uma dica que você pode dar para esse tipo de caso aí, quem se relaciona com pessoas mutáveis ou quem são os mutáveis? Os dois. Uma dica para o nosso internauta, vamos lá. Então, vamos supor, se você se relaciona com mutável, você tem que perceber até onde chega esse limite, até o quanto você está forçando. Sensibilidade sempre ativa, né? Se você força demais, você está automaticamente pedindo para a natureza dele, que é mutável, mudar. Então o que ele vai fazer se ele não encontrar mais a mudança em você? Ele vai pular fora, ele vai querer mudar para outras pradarias, outros jardins e outras borboletas. Né? Ou, se você que é o mutável e você está sentindo a pressão do seu parceiro, que está vindo em cima de você, e você não está conseguindo ver essa possibilidade de mudança, você tem que conversar sério com a pessoa e falar assim que tudo existe realmente um limite, que não dá para você forçar tanto e não ceder em relação à mudança que ele necessita dessa situação. Você tem que deixar bem claro para o seu parceiro essa necessidade de mudança que tem você. Tem que ser sincero. Desde que também tem essa consciência de que essa tua sinceridade está valendo para a relação ser salva, né? Porque nem todo mundo entende assim, né? Quer ver um exemplo? Você pode ver que todos eles são duais. Gêmeos em si já fala dois. Você fala Sagitário, meio homem e meio animal. Se você vê a constelação de peixes no céu, são dois peixes, um para cima vertical e outro horizontal. E a característica disso então? E só para fechar, e o virginiano, quando você fala de virgem quem é? A Virgem Maria, ela é virgem porque ela é considerada a virgem divina, porque ela sempre tem o quê? Jesus no colo. Então por isso que eles já trazem essa natureza da mudança deles. Direto, isso é uma questão. É absolutamente natural a mudança de cada qual com a sua natureza. Um no ar, na mente, o outro no emocional, o outro nas realizações, os outros nos anseios e paixões, mas cada qual com a sua natureza. Legal. Então tem que saber tocar. E tem os últimos 4 agora, que a gente chama de cardinais. Espera aí, então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, agora os últimos 4 são os cardinais que a gente chama na astrologia. São signos que normalmente eles têm a tendência a quê? A colocar a força, colocar energia no relacionamento para que ele vá para frente ou para que ele termine. Deu para entender? São signos que colocam energia, eles têm a natureza de impactar o relacionamento. São os alimentadores de energia. Que seja uma visão. Né? Então, que seja a energia para ele, para o relacionamento prosperar e se tornar um relacionamento legal, ou eles colocam a energia para o relacionamento então se resolver de vez e cada um vai para o seu lado. E cada um de cada elemento também. Quem são? O ariano, só podia ser. O ariano de novo. O ariano de fogo, ele é o primeiro cardinal. Então, o ariano ele tem a tendência a sempre colocar a energia do fogo no relacionamento. O ímpeto, o entusiasmo, aquela coisa tal, o próprio elemento fogo, a paixão, fazer as coisas. Então, se você assumir uma pessoa de Áries no relacionamento, ela sempre vai impactar o relacionamento com a energia do fogo. Então, se você é o ariano, isso faz parte de você. Se você está com você escolheu uma pessoa que sempre vai impactar o relacionamento com essa energia. Ou você aceita e vai junto com a sua natureza também, ou você constrói. Né? O outro quem é? O canceriano. O canceriano, só que ele faz esse impacto com o emocional, com o feeling, com os sentimentos, com a intuição. Ele está sempre colocando a energia no relacionamento com esse tipo de consciência. Então ele impacta o relacionamento com forças emocionais constantemente, entendeu? Aí você pega o outro, quem é? O libriano.
Ele impacta, o libriano impacta o relacionamento com forças mentais. E aí é aquela coisa do equilíbrio, sim? Ele sempre tem a tendência a ser o estudioso, tem a tendência a ser aquele que pesquisa, tem aquele que sempre tem, de repente, a visão de ver a essência da experiência no seu sentido racional. E ele sempre coloca isso na mesa bem claro no relacionamento, e quem está no relacionamento com o libriano vai aprendendo com esse tipo de impacto. Dele, né? É muito interessante isso. E o último é o capricorniano. O capricorniano é o impactador de energias materiais. Então o capricorniano ele sempre tem a tendência a ter o quê? Aquele sentido, fugiu a palavra agora, de colocar energia no sentido, não é ganância, tem outra palavra. Ele é o grande observador de tudo também, né? Ele observa tudo o tempo todo, é o mais velho do zodíaco, né? Sim, sim. O capricorniano é o meio do céu, né? Então, ele é o signo da montanha, é o quem é que vê tudo de cima, né? Ele fica é o signo do Zênite, é o signo do Zênite. Mas ele seria aquele signo que ele impacta sempre o relacionamento, objetivando ele, colocando ele, sabe aquela coisa tipo, fazendo com que você cresça e prospere junto com ele. Então ele vai querer sempre, principalmente nesse sentido material, dar um objetivo, dar um horizonte, um caminho, um horizonte para você correr atrás junto com ele, e um horizonte sempre prático e disciplinado. É muito interessante isso. Normalmente as pessoas de Capricorniano são pessoas prósperas. Normalmente. Pessoas que sabem construir o seu futuro, a sua aposentadoria, para depois curtir, etc. E ele vai impactar o relacionamento com esse tipo de energia. Que legal, hein? Muito bacana. Então a gente explanou aí esses tipos de signo, né, Newton, de uma forma um pouco diferente, que talvez o nosso amigo internauta não tenha um costume de vivenciar isso na internet, ou mesmo na TV aberta ou fechada. E a gente teve um papo aqui muito gostoso, e quem está por trás das câmeras hoje aqui é a Vivian Fernandes, uma grande fotógrafa, e agora fazendo parte também aqui da filmagem com a gente. Vai tirar umas fotos nossas. Vai tirar daqui a pouquinho, né? Newton Schultz aqui comigo nesse bate-papo muito gostoso, que fazia tempo que a gente não fazia, né? A gente fazia trocar ideias. A gente fazia no Tocando Oculto, que quem quiser depois conferir alguma coisa um pouco mais profunda ligada ao esoterismo, é só entrar nos programas do Tocando Oculto, né? E a gente então falou aqui sobre um pouco do comportamento ligado a essa praia da astrologia, do comportamento, de sexualidade, abrangendo um pouco de cada coisa, mas na verdade lapidando, assim. A gente vai precisar fazer um programa inteiro, né, Newton, até de mais de 2 horas ao mês, porque aí sim, com mais minúcias, cada um deles. Mas é um estudo que o Newton pode depois passar para vocês aí, até pelo curso, né, Newton? Você dá aulas, não dá aula desse tipo de comportamento? Assim, a gente sempre faz atividades, né? Hoje eu faço atividades em 2 espaços. Quais são? Que é a consciência cósmica, né? Todo domingo eu tenho uma palestrinha ali por um custo bem pequeno, até dou o valor de tão pequeno que é R$20. A pessoa vai ali tem quase 3 horas de bate-papo, todo domingo às 16h30 ali, por um custo de R$20 aqui em São Paulo, capital. Onde que é o endereço lá? Rua Alberto de Oliveira, 72, Bela Vista. Você desce ali na Brigadeiro Luiz Antônio do metrô, aí você desce a Brigadeiro sentido centro, é a segunda direita e a primeira esquerda. Todo domingo, 16h30, a gente está trocando ideias sobre várias coisas. E, cara, é super gostoso, super legal. Tem vários trechinhos já publicados dessas atividades no YouTube, muita gente aqui já talvez até tenha visto. Né? E tem também o meu trabalho, aí já são cursos mais aprofundados, já que na consciência cósmica que eu citei agora também faço. Tem também cursos que eu faço lá na Universidade, que é lá em Moema. Né? Lá eu trabalho de sábado, quem não tem tempo, dia de semana também, quer fazer cursos ali, fica lá na Alameda Guaramomes, 1055. Legal. Então, ali são, né? Bom, pessoal, então quem quiser saber um pouco mais do seu parceiro ou de si mesmo, através dos cursos que o Newton acabou de colocar para vocês, é só procurar um desses endereços e curtir com o Newton, então, esses momentos que são bate-papo, na verdade, de muita informação, muito conhecimento e ligado também a essa praia mais profunda, essa coisa da iniciação do ser humano, né, Newton? Eu sempre procuro, né, quem está me vendo pela primeira vez, eu sou membro da Eubiose há 15 anos, né? E a Eubiose ela tem muita ligação pelo fato dela não ser tão conhecida como a teosofia, mas ela tem muita convergência com o ensinamento teosófico e tal. E eu acho que aí converge com aquilo que a gente começou nosso bate-papo hoje, que é você aprender a olhar mais para dentro para que o fora seja mais bem resolvido. E transparente, né? Porque aí as pessoas se identificam melhor. Lógico, porque se você está mal resolvido dentro, o seu fora vai ser absolutamente mal resolvido, por mais lindo que ele pareça. Pois é. Não tem como não, não tem como não.
O eu interior é que manda, o exterior é um reflexo dele. É isso aí. Bom, pessoal, então ficamos por aqui e TV Serenata e Companhia promete aparecer com novos temas, com novas pessoas também fazendo essa parceria muito gostosa, falando sobre temas que vocês com certeza vão aproveitar bastante em outras oportunidades, ok? Obrigado, gente. Valeu, Milton. Valeu, Fred. Pela força. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigadão. Tchau. Just singing in the rain, what glorious feeling, I'm happy again, I'm loud in that clouds, so dark up above, the sun's in my heart, I'm ready for love. Legal, muito bom.